Olá, estamos buscando uma maneira de ministrar aulas ao pessoal da FII-Unimesp, para os meus alunos, e estamos tratando sobre os títulos de crédito. Hoje, em especial, vamos falar da duplicata. De todos os títulos de crédito que nós tratamos até agora, a duplicata é um título diferente dos demais. Por quê? Porque a duplicata é um título causal e somente é sacado para compra e venda de mercadoria, compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Ele é emitido pelo credor, então é outra característica diferente, não é emitido pelo próprio devedor, ele é emitido pelo credor, que declara que existe um crédito a seu favor. Esse crédito é decorrente de uma compra e venda ou de uma prestação de serviços. A duplicata, ela precisa ter lastro para ser emitida. Apesar de ter um título causal, ela pode também ser transmitida por endosso. Como nós vimos nos outros títulos, também a duplicata pode ser transmitida por endosso. E ela também admite garantia por aval. Na verdade, a duplicata ela apresenta duas modalidades. A duplicata mercantil, que decorre da compra e venda de mercadorias, e a duplicata de prestação de serviços, que pode ser emitida por empresários individuais, sociedades simples ou mesmo sociedades empresárias. A duplicata é um título que é regulado pela Lei 5474 de 68, determinando as regras para a emissão de uma duplicata. Quando pode ser emitida, quais os requisitos a serem preenchidos. Pela lei, a duplicata é emitida em toda venda mercantil ou prestação de serviço entre partes domiciliadas no Brasil, com prazo não inferior a 30 dias, contados da entrega do encaminhamento da mercadoria ou da prestação de serviços. Nesse caso, o vendedor extrai uma fatura, que nada mais é do que uma conta, para apresentação ao comprador ou recebedor dos serviços. Vamos analisar por que a terminologia duplicata. Duplicata, por que recebe esse nome? Porque duplicata duplica a fatura. Fatura é aquilo que nós falamos, é exatamente a conta. E a duplicata duplica a fatura. A duplicata é a cópia da fatura. A duplicata, na verdade, é o espelho da fatura. Antigamente, quando o credor não tinha duplicata em mãos para protestar, ele emitia a triplicata, porque ele não podia emitir uma cópia da duplicata, que se ele emitisse, ele cometia crime. Então, ele ia emitir a triplicata para poder levar protesto, para poder exigir o valor em juízo. Hoje em dia, nós não mais emitimos a triplicata, porque nós fazemos o protesto, como já vimos na aula anterior de protesto por indicação. Também temos que ressaltar que a fatura é diferente da nota fiscal. Por quê? Porque na fatura são colocados os termos para toda venda. Então, todo contrato está colocado na fatura. Está colocado os termos da negociação, a qualidade da mercadoria, a quantidade, o valor ou a qualidade também da prestação de serviço. O que está sendo prestado? Tudo isso é colocado na fatura. A nota fiscal é diferente, ela serve para fins fiscais. Porém, nada impede de eu ter um documento híbrido, que é a nota fiscal fatura. Durante muito tempo, nós utilizamos as notas fiscais fatura. Isso ao mesmo tempo, ela servia para as duas coisas. Ela servia para a circulação da mercadoria, servia para a tributação e servia também para a emissão da duplicata. Só que hoje em dia, nós já não temos uma situação diferente. Hoje em dia, nós temos a nota fiscal eletrônica. A nota fiscal eletrônica, na verdade, é um arquivo digital. Ela declara previamente à Secretaria da Fazenda todos os dados e também todas as condições, todos os termos da negociação. Aí a Secretaria da Fazenda pega esse documento transmitido e autoriza a ser elaborada a nota fiscal fatura. Então, ela é remetida ao cliente e ela, nesse caso, ela atua como fatura oficial
porque ela detalha também a transação comercial realizada entre comprador e devedor. A duplicata também ela pode ser emitida no ato da fatura ou da nota fiscal eletrônica, ou em data posterior. Jamais posso emitir uma duplicata antes da data da realização comercial. Primeiro eu tenho que ter a fatura ou a nota fiscal eletrônica, porque justamente dela é que decorre a duplicata. Como nós já vimos, a fatura é uma conta que indica o valor pago e o prazo para pagamento. Vamos pensar a seguinte situação. Um pequeno empresário que trabalha com uma loja de material de construção. Ele pode enviar aos clientes mercadorias em datas diversas. Para tanto, o que ele faz? Ele vai emitindo nota de venda, ou até notas fiscais, e vai mandando para o cliente. Ao final, ele emite uma única fatura, que é a conta final, somando todas essas notas de vendas que ele foi mandando. Com esta soma toda, ele pode emitir uma duplicata, onde vai ter a data do vencimento e o valor total que deve ser pago. E assim, ele não tem problema. Então, ele emite várias notas, coloca numa única fatura e essa única fatura dá ensejo à duplicata. Jamais poderia, por exemplo, o empresário juntar as notas e emitir uma duplicata. Ele só pode emitir uma fatura, desculpa. Ele tem que emitir uma única fatura para a duplicata. Então, ele reúne as notas numa fatura, nunca numa duplicata. Se ele fizer isso, ele passa a cometer o crime de duplicata simulada, que nós veremos hoje no final da aula, que pega no artigo 172 do Código Penal. Quais os requisitos da duplicata? Então, como eu já tinha dito para vocês em sala, todas as vezes que nós formos falar de título de crédito, nós vamos ter que falar dos requisitos. Então, cada título tem seus requisitos. Falamos na aula passada da letra de câmbio e vimos os requisitos da letra de câmbio. A duplicata tem seus próprios requisitos, como já dito na Lei 5474 de 68. O inciso 1, ele diz respeito à identificação da duplicata. Então, ele requer a denominação duplicata. Lembra que também nós falamos que todos os títulos têm que ter a denominação nele. Então, todo e qualquer título de crédito vai ter que ter a denominação, o nome do título tem que estar inserido. Então, eu vou ter a denominação duplicata, a data de emissão e o número de ordem. Isso faz parte da identificação. O inciso 2, ele já me dá a identificação da fatura, com o número da fatura. Cada duplicata vai ter o número da fatura correspondente, senão ela é duplicata fria. Inciso 3, vencimento do título. A data certa do vencimento ou a declaração de ela ser à vista. Então, vai me dar a data ou a declaração de que ela é à vista. O inciso 4 fala da identificação dos contratantes. Na identificação, eu vou ter o nome do vendedor, o nome do comprador, no caso, nome do vendedor, sacador, nome do comprador, sacado, que é quem deve, domicílio de cada um deles. No inciso 5, eu vou ter o valor. A importância a pagar, ela tem que estar em algarismos e por extenso. O inciso 6 fala do lugar de pagamento. O lugar de pagamento nós já vimos que chama praça de pagamento, que é exatamente onde ela vai ser exigida. O inciso 7 já diz a respeito da permissão para endosso. Cláusula à ordem. Então, nós vamos observar que toda duplicata, geralmente no final, vai ter a cláusula à ordem, que manda pagar para aquele que está ali, que é o credor, ou a sua ordem, aquele a quem ele indicar. O inciso 8 vai me falar sobre o aceite. O aceite é a declaração do reconhecimento da exatidão e a obrigação de pagar, que vai estar assinada pelo comprador. Não é incomum o aceite na duplicata estar ao lado, né? Não está normal aqui. Quem assina aqui embaixo é o sacador e quem assina aqui é o sacado, que é o aceitante. Podemos encontrar duplicatas
que estejam de forma diferente, mas a maior parte delas ela vem na lateral. A maior parte das que são emitidas. Sabemos que hoje em dia também, dificilmente alguém emite uma duplicata. 15% ainda emite a duplicata física, em papel, a carta. A maior parte emite a duplicata virtual. Depois nós temos o inciso 9, que é a assinatura do sacador, a assinatura do emitente. Aí, relativamente aos requisitos, nós vamos fazer algumas observações. Então, quando nós falamos no inciso 1 e inciso 2, serve para distinguir a duplicata de outros títulos. Lembra que tem que ter o nome duplicata, é justamente para poder trazer uma ideia diferente dos demais títulos. E ela menciona o número de ordem, que é justamente para relacionar a fatura, para não se tornar duplicata fria. A data de emissão da duplicata é essencial. Para quê? Para ela dar capacidades e poderes do emitente. Por exemplo, se eu tiver uma recuperação judicial, se eu tiver uma falência, pela data da emissão, eu consigo observar que ela foi emitida antes da recuperação ou mesmo antes da falência. No inciso 3 que nós falamos, ele vai estabelecer o vencimento. Então, ele me dá as modalidades do vencimento. Sendo assim, observamos que nada impede que uma duplicata ela seja emitida de uma única vez, para um único pagamento. Então, ela tem um único vencimento, porque vou pagar inteiro de uma vez. Mas eu posso ter uma fatura maior e ter várias duplicatas com valores menores, justamente para ter o parcelamento. Então, ela pode ser paga em parcelas. Assim, elas vão ser emitidas mais de uma duplicata. O que vai ter de igual? O número da fatura vai ser sempre o mesmo. Só que o número da fatura o mesmo, com um tracinho e uma letra maiúscula. Letra A, letra B, letra C, letra D. Ou o número da fatura, tracinho e um número correspondente, para ser correspondente ao número da duplicata. Então, é dessa maneira que nós vamos ter. Vamos supor, por exemplo, duplicata número 333-A, 333-B, ou 431-1, 431-2. No que tange aos dados das partes, também nós não podemos esquecer que eu tenho uma outra lei, a Lei 626875. Essa Lei 626875, no artigo 3º, ela determina que eu também tenho que colocar os dados relativos à identificação das partes. RG, CPF, eu sempre insisto com vocês. Os decretos antigos dizem que pode ser qualquer número de documento, mas o principal é ter o número do CPF, já que tudo que eu precisar, eu vou usar o número do CPF. Então, por exemplo, eu acabo precisando do número do CPF para buscar no Banco Central. Eu tenho o número do CPF para buscar dentro das mais variadas situações para buscar endereço. Então, sempre eu vou precisar do número do CPF. Outro requisito que deve ser levado em conta é a cláusula ordem, que é colocada para demonstrar que o título pode perfeitamente circular por endosso, mesmo um título causal. Então, por que fazer menção agora que, nesse caso, eu tenho um título à ordem? Tenho a cláusula à ordem. Porque os demais títulos são mais normais, serem emitidos e serem endossados. Mas, justamente a duplicata, por ser causal, nós podíamos ficar com a dúvida. Será que eu posso endossar uma duplicata? Claro que posso. Todavia, o lógico de endossar a duplicata é depois do aceite. Posso endossar antes do aceite? Até posso, só tem um probleminha. Se eu endossar antes do aceite e o devedor não aceitar essa duplicata, eu, sacador, que endossei, respondo sozinho pelo título. Então, eu serei o único responsável e o principal responsável pelo título. O principal não. Você é o único, porque não tem outro. Relativamente ao aceite, nós temos que entender que não necessariamente precisa ter a assinatura do aceitante no título. Basta que a duplicata seja protestada por indicação, como nós já vimos na aula de protesto. Então, nós vimos na aula de protesto
que o apresentante, que pode eventualmente ser uma instituição bancária, ela vai ao tabelionato, indica os dados da duplicata e protesta, por isso chamado protesto por indicação. Mas o aceite, na verdade, basta que eu tenha o canhoto do recebimento da mercadoria ou da prestação de serviço. Aí ela está aceita. Se eu assinei o canhoto que recebi a mercadoria e recebi a prestação de serviço, significa dizer que eu aceitei o valor. Então eu tenho aceite. O recebimento é a prova, o recebimento assinado no canhoto é a prova do aceite. Isso quem permite também é a lei de duplicatas, a 5474 de 68, e está lá no artigo 15, inciso 2, e suas alíneas. Aí a assinatura do sacador torna o principal obrigado, como nós já vimos, se ela não for aceita pelo sacado. Então, por isso que eu não devo nunca endossar antes. Caso contrário, ele é o que vai responder pelo título. Como é que se faz a remessa e devolução da duplicata? Obviamente, isso que eu vou contar para vocês era uma coisa anterior, que se fazia antes, né? Hoje em dia, eu tenho a duplicata virtual, então eu acabo nem fazendo dessa maneira. Mas a duplicata é emitida para aceite no prazo de 30 dias. Esse prazo é contado da emissão do título. Se a remessa for feita por terceiro, no caso uma instituição bancária, quando a instituição bancária faz essa remessa, ela está fazendo por meio do quê? Ela está fazendo por meio do endosso mandato. Aí ela tem que ser remetida em 10 dias. Assim que o devedor recebe a duplicata, ele deve assinar, reconhecendo o débito. Mas isso se ele reconhecer o débito. Eventualmente, ele pode não querer reconhecer o débito e se recusar. Então, ele recusa o aceite. E como é que ele faz isso? Ele recusa por uma declaração escrita. Quando ele pode recusar? Ele pode recusar eventualmente se ele não reconhecer o débito. Ele não reconhece, uma vez que a mercadoria não foi entregue, o serviço não foi prestado, tinha avaria, são situações que nós vamos ver. Mas seja a declaração ou o título aceito, ele deve devolver ao comprador no prazo de 10 dias da apresentação. Então, no que levou para apresentar, ele tem que devolver no prazo de 10 dias, ou aceita ou a justificativa da sua recusa. Lembrem também que anteriormente nós falamos que não podíamos ter a questão da duplicata. Perdão, nós falamos que não podíamos, que tínhamos diferença entre duplicata com recusa de aceite por falta de aceite. Então nós vamos ver no próximo vídeo a questão do aceite, como ele pode ser.